aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. É uma alegria para mim poder estar com você mais esta oportunidade, esse tempo de louvor, de adoração, de celebração ao Senhor e Deus. Eu quero convidar você a se unir conosco nesse tempo de celebração, que vamos iniciar. Hoje já temos iniciado através do louvor, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos ler os versículos do 31 ao versículo 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao versículo de número 34. Dá um tempinho para você encontrar e, mais uma vez, dizer que é uma alegria ter você conosco. E o nosso desejo é que você seja ricamente abençoado pelo Senhor nesse tempo de adoração, nesse tempo de celebração. Que o Espírito de Deus ministre ao seu coração enquanto você adora ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A palavra de Deus nos chama a tirar a nossa atenção principal das inquietações da nossa vida e depositar a nossa confiança, a nossa prioridade no reino de Deus, no Senhor. Por que Deus faz isso? Porque Deus nos garante o suprimento em todas as nossas necessidades quando o nosso coração está depositado nele. Portanto, queridos, nesse momento de adoração, eu quero mais uma vez convidar você a colocar o seu coração no Senhor. Abrir o seu coração, dizer a Ele através do louvor e através da sua oração tudo aquilo que inquieta a tua alma, com a certeza e com a confiança de que os cuidados de Deus estão sobre nós, quando nós colocamos a nossa vida nas suas mãos. Com esse desejo de que o Espírito de Deus ministre ao coração de todos nós, quero convidar você a orarmos neste momento. Querido Deus, te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, e oferecer ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Queremos, Senhor amado, consagrar as nossas vidas ao Senhor, na certeza de que o Espírito do Senhor há de ministrar ao coração de cada um de nós, levando-nos ao descanso, ao refrigério da nossa alma, na certeza dos cuidados do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, porque é a Ti que oferecemos, porque não há outro, Senhor, que seja digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Assim nós te glorificamos, Senhor, orando com alegria e com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida nesse tempo de louvor, de adoração, de celebração, e assim vamos continuar louvando ao Senhor com alegria. Logo mais, teremos a palavra do Senhor para edificar os nossos corações e as nossas vidas. Deus abençoe sua vida nesse momento de louvor, e que sua alma seja saciada da presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém, meu Deus. Louvado seja o Senhor.
de ti, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Conhecer meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre Ô Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Pai. Você que está aqui, você que está em casa, que tem uma palavra de gratidão para o Senhor neste dia, nesta noite. Diz para o Senhor o quão Ele é importante, o quão grande é o amor dele por cada um de nós. Ele nos amou primeiro, e quando nós atravessamos pelas águas, Ele jamais vai deixar que nós nos afogamos.
sustento. O Senhor é a nossa luz. Jamais caminharemos na escuridão se estivermos com o Senhor à nossa frente. Nós queremos te adorar, Senhor. O Senhor é o amado da nossa alma, amado da minha alma. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, nesta noite. Dizemos, Senhor, pode entrar, Senhor, que é casa tua. O nosso coração te pertence, Jesus. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo. Prepara, Senhor, o nosso coração para nós nos alimentarmos com a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento de cada dia, Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta tarde. Nós te adoramos, Pai, te bendizemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agradecemos a equipe do louvor que tem se disposto aí a estar conosco para abençoar-nos nesses dias, especialmente também os irmãos aí que ficam em casa, não podendo chegar. Aliás, estamos fazendo os cultos só online por enquanto, mas pretendemos, com a graça de Deus, orando para que em breve estejamos presenciais também. Amém? É bom estar com os irmãos, bom podermos meditarmos na palavra do Senhor. E para a meditação de hoje, queremos convidá-lo a abrir a palavra, sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 até o 21. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do 13 até o 21. Estamos chegando ao final do primeiro mês do ano e todos nós, ainda às vezes um pouco perplexos, um pouco indecisos com a questão da pandemia. Todos esperávamos que já entrássemos com o ano 100%, vamos dizer, vencido isso e caminhando para as melhorias, mas infelizmente a realidade não tem sido esta, e então muitas dúvidas ainda, mas como temos até ouvido as pregações, especialmente do pastor Lopes, vivermos cada dia na dependência do Senhor, e assim o temos feito. Mas também temos ouvido, temos meditado aqui sobre a importância de nós sermos produtivos na obra do Senhor, sermos pessoas não só abençoadas, mas também sermos bênçãos para aqueles que estão ao nosso derredor. Então, nesse dia, eu queria uma breve reflexão sobre essa nossa caminhada, perguntando para nós, o que nós já fizemos esse ano, o que poderemos fazer. Mas não tanto na questão de fazer simplesmente, mas simplesmente de progredirmos na fé cristã, crescermos. Acabamos cantando aqui uma das músicas, que eu quero ser como o coração de Deus. Será que nós já progredimos um pouquinho esse ano ou ainda não? Vamos ler esse texto e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo então aos irmãos ali de Éfeso, do verso 13 ao 21. Ele diz: todas as coisas são manifestas pela luz, porém tornam-se visíveis
pois a luz é que tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, e rogamos que o Espírito Santo esteja ministrando a nossa vida, ao nosso coração, segundo a Tua boa vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Início da nossa celebração, do nosso culto, o pastor Lopes também leu um trecho do Sermão do Monte, onde Jesus nos recomenda a buscar primeiro o reino de Deus, e ele conclui dizendo: olha, as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. E é interessante que quando você estuda o Sermão do Monte, os Evangelhos, a Palavra de Deus, você descobre que há muitas coisas boas. O próprio Evangelho, a palavra Evangelho, já quer dizer boas notícias. E através da Palavra de Deus, nós vamos encontrando vários benefícios que esta busca do reino de Deus nos proporciona para a nossa vida. Primeiramente, nós voltamos a ter conexão com Deus. Estávamos separados, voltamos a ter um relacionamento com Deus. Nós somos introduzidos no reino dos céus, na dimensão do reino dos céus, aqui e na eternidade. Nós podemos herdar a terra, no sentido de herdar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Somos saciados pela justiça de Deus, mesmo nas injustiças do mundo. Nós encontramos conforto e consolo através do Espírito Santo, mesmo nas horas de tribulação. Nós passamos a sermos chamados de filhos de Deus, temos o direito, e o poder de sermos filhos de Deus. Podemos nos alegrar, temos os nossos galardões nos céus. Então temos todos esses benefícios. Ainda mais também, nós podemos ser instrumentos do Senhor. Pouco atrás aqui, também lá no Sermão do Monte, Jesus nos diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Ou seja, temos esse privilégio de sermos o sal e sermos a luz deste mundo. Jesus não diz que nós podemos ser, que talvez venhamos a ser, um dia. Não, ele diz: vocês são. Ou se ele estava falando aos discípulos. Se fosse no singular com um só, ele diria: você é a luz do mundo. Então, nós somos, você, irmão, irmã, você que recebeu Jesus no seu coração, que tem procurado andar com o Senhor, você é a luz do mundo. Mas também nós vemos que o Senhor nos chama para que essa luz esteja brilhando, para que essa luz esteja cada vez mais alcançando outros espaços e vencendo as trevas. E para que nós façamos isso, é importante então que nós nos apliquemos a buscar o reino de Deus. Nos dediquemos a buscarmos o reino de Deus. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de várias maneiras, nos envolvendo na obra do Senhor, nos envolvendo com os cultos, mas há algo que pode
nos ajudar e que nós falamos sempre, mas que hoje eu queria dar uma direção, dar um conselho, dar uma enfatizada para que você possa fazer isso também e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Falamos sempre do nosso devocional com o Senhor. E é importante nós termos esse momento com Deus, esse devocional. Se você não consegue fazê-lo todo dia, 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, amém. Se você não consegue todo dia, mas reserve algumas vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, além dos cultos da igreja, além às vezes dos cultos que você assiste na internet, na TV, para você ter um momento pessoal com o Senhor. Você ter um momento seu e Deus, para você poder então abrir o seu coração e deixar Deus falar com você e você falar com Deus. Nós podemos às vezes almejar, vamos supor que se nós almejássemos aqui, esse ano eu quero estar 50% melhor do que o ano passado, amém, graças a Deus. Mas você não sairia do dia 31 de dezembro e começaria dia 1º 50% jamais, ou seja, capacitado em relação ao conhecimento, em relação às coisas do reino de Deus. Não, mas se você, por outro lado, você melhorar 0,05 por dia, todo dia, toda semana, todo mês, no final do ano, é bem possível que a gente cresça uns 20, 30, 50% talvez. Mas é importante essa prática, senão nós passamos os dias, os anos, e às vezes mantemos ainda a mesma vida, a mesma qualidade de vida. E Jesus, ele diz que ele veio para que tivéssemos vida, mas em abundância, ou seja, pudéssemos crescer nesta graça, crescer nesta vida e sermos bênção, primeiro para nós mesmos, mas também sermos bênção para os outros. Então, hoje eu queria deixar cinco conselhos ou 5 princípios para o seu devocional, seja ele de 30 minutos, de 1 hora, seja ele de 2 horas, seja ele uma vez na semana, seja ele todo dia, mas que você tenha essa prática. E durante o transcorrer da minha vida, eu selecionei aqui 5 princípios que nos ajudam para esse devocional. A ordem que você pode usar, tanto faz. Eu vou dizer uma ordem, se você quiser até anotar, seria bom, mas se não der para anotar, depois você pode assistir novamente, temos essa oportunidade também, fica aí na internet, no YouTube, a nossa gravação, e você pode rever e anotá-la. Então, isso é importante, por quê? Tem uma frase do filósofo Aristóteles, que ele diz assim, que somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, ela não é um feito, mas ela é um hábito. Dia a dia você chega à excelência. Tem uma frase atribuída a John Wesley, que ele dizia que se ele não orasse pelo menos 3 horas por dia, ele não conseguia tempo para fazer o que era necessário, Então, John Wesley descobriu que se ele orasse, ele conseguia equacionar todas as coisas, Uma outra frase importante que nos remete à importância do devocional é também de John Maxwell, que é um pastor, palestrante. Ele diz assim que o preço do fracasso geralmente é maior do que o preço do sucesso. Ou seja, às vezes a gente dedicar um tempo, a gente vai conseguir vencer algumas coisas que se a gente não vencer, vai dar mais trabalho e mais perda de tempo, Então é necessário, às vezes, esse empenho para que a gente separe o tempo, não uma obrigação, mas aquele privilégio. Se nós formos lá para Hebreus, diz que o véu do santuário se rasgou de cima e baixo, quando Jesus na cruz deu a sua vida por nós, simbolizando o quê? Que eu e você podíamos entrar na presença de Deus. Então é um grande privilégio, mais do que qualquer obrigação, nós fazermos isso. Então, primeiramente, eu gostaria de sugerir
que ao começarmos o nosso devocional, primeiramente, você respire fundo, né? Oxigene aí seu pulmão, sua mente, acalme sua mente e fale com Deus, antes de tudo, dos seus sentimentos. Como é que você está se sentindo naquele momento, naqueles dias? Isso é importante. Eu creio que é importante porque às vezes nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar e a gente nem consegue orar, não consegue às vezes ler a Bíblia porque o nosso coração está ansioso, está atribulado. Então, eu gostaria de sugerir que a primeira coisa seja nós falarmos com Deus. Falar: Deus, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, Senhor, hoje eu estou com medo, hoje, Senhor, eu estou com ousadia, e tantas coisas que às vezes no dia a dia nós podemos sentir e falar com o Senhor. Não é nós derramarmos, né, um alto ali de comiseração, dizendo: Senhor, eu não sirvo para nada, eu não sei por que eu não faço as coisas direito. Não é isso. Você pode até estar se sentindo assim e falar com o Senhor, mas fale de uma maneira que você saiba que Deus vai responder. Eu ouvi certa vez que se a gente falasse com Deus: ó Deus, por que eu sou tão burro? Deus nunca vai me responder, porque você falou uma coisa que não é verdade. Você falou uma coisa que para Deus é como uma mentira. Então Deus não vai, Deus que é amor, não vai compactuar disso. Mas se você às vezes está se sentindo incapaz, se você não está achando aquela solução, você pode orar e dizer: Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo, mas Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor dá-nos sabedoria. Então me dá sabedoria, Senhor, para mim ir em frente, para mim superar essa minha dificuldade. E assim também, muitas vezes estamos com medo. Podemos dizer: Senhor, estamos com medo, Senhor, mas a sua palavra nos diz que o Senhor nos dá coragem, Senhor. Então, ao exprimirmos os nossos sentimentos ao Senhor, comece refletindo o que a palavra diz sobre isso. Muitas vezes ela vai dizer, você vai se lembrar que a palavra diz: olha, ser forte, ser corajoso. Outras vezes a Bíblia vai dizer: olha, se acalme, né? O Senhor está no seu alto e sublime céus. Então você vai lembrando, você vai aplicando o seu conhecimento, a vontade do Senhor sobre os seus sentimentos. E aí você vai não só estando melhor para fazer o seu devocional, mas quanto mais você faz isso, você vai trabalhando essas questões dos seus sentimentos na sua vida. Porque tem sentimentos que às vezes se tornam crônicos e às vezes acabam prejudicando a sua vida e estão em desacordo com o que Deus quer para a sua vida. Então é importante, comece o seu devocional falando com o Senhor, como você está se sentindo nesse momento, nesses dias. Segunda sugestão, é claro que não poderia faltar, é de você ler a palavra de Deus. Você ler um trecho da Bíblia, de preferência um capítulo, 2, se possível 3, e dependendo do tempo que você vai dedicar, mas leia uma porção da palavra de Deus. De preferência, não abrindo aleatoriamente. Talvez tenha um dia ou outro que a gente diz: não, hoje eu vou ler um salmo, hoje eu vou ler um provérbio, né? Mas escolha um livro da Bíblia, comece no Velho, ou de preferência até como se você não leu a Bíblia ainda toda, comece no Novo Testamento e vai lendo dia a dia, 1, 2, continuamente. Isso vai fazendo muito bem a sua alma. Você fazer um devocional uma vez por semana, leia pelo menos uns 5 capítulos naquele momento, fique ali com o Senhor. Isso vai ajudar que quando você chegar mais à frente nas cartas, você já lê um livro como Filipenses, Colossenses, num dia só. Isso faz muito bem para a sua alma. Então, isso vai nos ajudando a continuar a crescer, né? Porque é a palavra de Deus que nos diz que ela vai renovando a nossa mente. Ou seja, o apóstolo Paulo mesmo, ele diz que nós não devemos aceitar todas as coisas desse mundo, tudo que nos falam, tudo que é feito,
mas como é que a gente pode ser transformado e saber o que é certo? Ele diz, olha, não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Também escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós, embora estando na carne, no sentido de sermos humanos, não militamos segundo a carne, ou seja, nós não lutamos simplesmente com as nossas forças, porque as nossas armas de milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, ou seja, levando ao Senhor todo pensamento à obediência de Cristo. Então a palavra tem essa capacidade de nos ajudar a sermos transformados na nossa mente. E quando vamos transformando a nossa mente, podemos transformar a nossa vida. Franklin Covey, que escreveu os 7 hábitos das pessoas eficazes, ele diz que às vezes tentar modificar as atitudes e comportamentos exteriores não adianta muito a longo prazo, se deixarmos de examinar os paradigmas básicos dos quais essas atitudes foram geradas. Ou seja, como que isso nasceu, como é que está no nosso coração. Então a palavra de Deus tem essa capacidade de nos abençoar, de nos ajudar e desenvolver a nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa mente. Um bom exemplo foi dado pelo psicólogo Joseph McDowell, que é um psicólogo cristão, e ele escreveu um livro que chama-se Construindo uma Nova Imagem Pessoal, né? E ele sabe do que ele está falando no sentido de modificação, porque ele era um professor universitário de psicologia, mas ele sempre desafiava os seus alunos que Jesus não existia, que Jesus era uma fábula, uma lenda, como tantos outros. E um dia ele mesmo se desafiou que ele ia escrever um livro dizendo que Jesus era apenas um carpinteiro, foi um simples homem lá na história. Mas ele começou a pesquisar sobre Jesus e no fim ele acabou escrevendo um outro livro, né, dizendo Jesus mais do que um carpinteiro. Ou seja, ele se converteu quando ele começou a buscar e entender sobre Jesus. E ele escreve também sobre essas possibilidades de Deus operar e abençoar a nossa vida. E um exemplo que ele dá é como ele fala dos elefantes, né, que antigamente os circos tinham os animais e os elefantes às vezes ficavam presos num pequeno toco, né, e às vezes se pensava, mas como é que um pequeno toco daquele segura um elefante, né, de toneladas? E muitas vezes não se entendia. Mas o segredo estava que a mente do elefante foi condicionada. Quando o elefante era bebê, era pequeno ainda, se amarrava o pé do elefante numa árvore grande. E ele tentava de toda maneira sair dali. E quando ele chegava a uma certa altura que ele não conseguia mais, ele desistia. Então quando ele desistia, ele nunca mais tentava, ou seja, aí depois desamarrava ele da árvore, levava para qualquer canto do mundo e apenas um toquinho colocava-se a corda em volta da pata dele e ele sentia que ele estava preso, mas ele não estava. Se desse, vamos dizer, na cabeça dele, queria sair correndo, como aconteceu algumas vezes, ele saía. Mas então o Joseph McDowell, ele nos compara muitas vezes a nossa vida cristã, a nossa vida nesse mundo, como às vezes estamos presos por aquele toco que representa algo do passado e não algo que realmente existe. Mas a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos libertos, fomos libertados do poder das trevas. Antes as trevas sim nos seguravam, agora hoje elas tentam nos segurar, dizendo não, você ainda é a mesma pessoa, você não consegue, não. Agora eu não estou mais preso, eu estou livre por Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de nos ir instruindo
e nos ajudando a ter essa consciência que em Cristo Jesus somos libertos. Terceiro princípio que é interessante você aplicar no seu devocional é a gratidão, né? Comece, depois de falar dos seus sentimentos, de ler um trecho da Bíblia, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer pelo seu passado. Com certeza, talvez teve dificuldades, mas se você está vivo é porque também houve pessoas, houve momentos que a graça de Deus entrou no seu caminho, entrou na sua vida e fez a diferença. Comece agradecendo, né, por onde você está. Comece agradecendo pelas pessoas que passaram na sua vida. Comece agradecendo. Se possível, gaste ali um tempo, 5, 10 minutos, só de gratidão a Deus. Né? Temos lido de vários irmãos, escritores, que falam, olha, a gratidão é algo que impulsiona a nossa fé. A gratidão é aquele elemento que nos faz entrar, vamos dizer assim, no coração de Deus, no sentido de comunhão com o Senhor. Então, depois de ler a palavra, tome uns minutos para estar agradecendo ao Senhor. Ou seja, a palavra nos recomenda isso, que em tudo dá graça. Esta é a vontade de Deus. Mais do que uma obrigação, é um privilégio. Deus gostaria de ver-nos gratos, né, de livre e espontânea vontade. Há muitas tristezas na vida, há coisas que nós não entendemos, mas em tudo, quando nós lançamos sobre o Senhor, nós pedimos a orientação, nós descansamos também nele. O pastor Charles Swindoll, escrevendo sobre o mistério da vontade de Deus, ele diz assim que, apesar de inescrutável, às vezes de não reconhecermos, não conseguirmos entender, a soberania de Deus tem domínio sobre todas as coisas e sobre todas as dores, sobre todos os sonhos desfeitos e mesmo as dificuldades prolongadas. Mesmo quando não podemos compreender plenamente, Ele compreende. Até nas horas que não podemos explicar as razões, Ele entende. E quando não podemos ver o fim das coisas, lá está Ele, o Senhor, balançando a cabeça e dizendo, isto está no meu plano. Ou seja, o Senhor tem o controle de todas as coisas quando nós submetemos a Ele a nossa vontade. O próprio apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, eu entendo que não que simplesmente Deus permitiu, mas aconteceu algumas coisas às vezes difíceis, mas mesmo aquelas coisas difíceis, mesmo às vezes tragédias, Deus pode usar a nossa vida para ser bênção, ou mesmo ser abençoado por aquela questão que aconteceu. Às vezes não entendemos, mas a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor está sobre a nossa vida. Então, vale a pena a gente estar grato ao Senhor dia a dia. Pratique isso. E para terminar, ore por você, né? Ou seja, coloque as suas petições diante do Senhor, mas não só coloque as suas petições, coloque o que você precisa, o que você quer. E é importante até que você, fazendo isso cotidianamente, você está sabendo o que você quer. E você sabendo o que você quer, você também pode vivenciar, vamos dizer, a alegria daquilo ter se realizado pela graça e pelo poder do Senhor. Amém. Quando nós não oramos, quando nós às vezes falamos, Deus abençoa isso, no outro dia abençoa aquilo, daqui a pouco a gente nem sabe mais pelo que orou e às vezes nem lembra de agradecer. Mas às vezes eu começo a colocar uma petição diante do Senhor, quando aquilo se realiza, a gente pode ser grato, se alegrar com aquilo. John Gray diz assim que a fé e a confiança crescem quando você vivencia intenções realizadas. Ao estabelecê-las cada manhã, você pode reconhecer que a vida é realmente uma série de pequenos milagres e ocasionalmente alguns grandes começam a acontecer. Amém? Então, estabeleça o que você quer, mas também você pode estabelecer algumas ações de ser bênção
para outras pessoas. Você também pode estabelecer as suas emoções. Olha, Senhor, hoje eu não vou ficar à deriva sobre as circunstâncias do trânsito, vamos dizer, né? Se o trânsito estiver bom, eu vou estar feliz. Se o trânsito estiver ruim, eu vou estar resmungando. Não, estabeleça que você vai manter o bom ânimo, não vai perder a esperança, mesmo que surjam problemas nesse dia, que você vai manter a fé e a confiança no Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele, fazendo esse exercício, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E por último, o quinto ponto que eu queria desafiar você a colocar no seu devocional é que você ore pelos outros. Ore pelos necessitados, pelos irmãos, pela sua família, ore até pelos seus inimigos. Isso faz muito bem à nossa alma e cria em nós um hábito assim muito valioso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e que nos edifica tremendamente. A palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu-lhe em dobro tudo que possuía. Também está dizendo a palavra do Senhor: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, fica esse desafio, para a minha vida é um desafio, e é um desafio para a sua vida, ter esse tempo devocional com o Senhor, diariamente, se possível, ou semanalmente, ou quantas vezes você puder, com o Senhor. E eu creio que se eu e você fizermos isso, nós vamos crescer na graça, no conhecimento, vamos ser mais produtivos diante do Senhor. Como aquela história, para encerrar, que alguém passa em frente de uma venda de flores e de árvores, e eles ali vendem amor. Tem a planta do amor, muito linda, a planta da gratidão, a planta das bênçãos, e a pessoa se encanta e ela fala: eu posso comprar tudo isso? Pode. Então eu quero uma dessa, uma daquela, 10 da outra. E de repente, quando ela recebe o pacote, é apenas um pequeno pacote, e ela fala: nossa, mas eu escolhi estas árvores tão lindas. E aí o dono então diz: olha, não, a gente aqui só entrega as sementes. Ou seja, nós podemos ter tudo isso na nossa vida: a graça, o amor, né, a comunhão do Senhor, os cuidados do Senhor, as bênçãos, mas precisamos também cultivá-los, regá-los, para que eles floresçam. Bem, quero orar com você pedindo a graça do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esta oportunidade, Senhor. E, Senhor, nós temos 24 horas por dia, geralmente 30 dias no mês, 365 no ano, Senhor, mas às vezes eles passam rápido, Senhor, e muitas vezes olhamos e percebemos que não avançamos muito, Pai. Mas, Senhor, nos ajuda a termos uma dedicação, uma disciplina de buscarmos o Teu reino, buscarmos a Tua palavra, entrarmos na Tua presença diariamente. Temos um tempo de reflexão, de oração no Senhor, e temos, ó Deus, a convicção que isso vai nos ajudar a crescer, sermos pessoas melhores, sermos luz melhor nesse mundo, Senhor, e abençoarmos tantas vidas e darmos os frutos na nossa própria vida, Senhor, os frutos do Teu Espírito Santo, e também frutificarmos para com o Teu reino. Pai, oramos, Senhor, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos pedir a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima oportunidade.